Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássia Regina, eu sou professora de Física aqui pelo Pré-Vestibular Social do CEDERJ e a gente vai falar finalmente do módulo 2 da nossa apostila, ou é o vídeo 20, como vocês podem observar aí, tá? Vamos falar sobre o campo e o potencial elétrico. Dando uma relembrada aqui, esse desenho tá na nossa apostila do lado esquerdo. A gente lembra da lei de Coulomb, quando a gente tem duas cargas ali próximas, existe uma interação elétrica entre elas, ok? E aqui ele mostra alguns exemplos, levando em consideração a distância em que essas cargas estão, tá bem? Aqui a gente vai pensar na mesma coisa, mas eu quero observar o seguinte: como é o funcionamento de um campo elétrico perto de uma carga, seja ela positiva ou negativa. E a gente vai começar, claro, pela positiva. Então, a carga cor-de-rosa vai ser a nossa carga para estudar, para estudo. E a laranja, ela vai ser a carga teste. Então, primeiro ela está na posição A e depois ela está na posição B. Exatamente como esse desenho, a gente observa que esses vetores são os vetores de força elétrica, ok? A gente não coloca eles, não representou eles aqui nessa carga geradora, mas eles existem aqui para vocês observarem que em qualquer posição que eu coloque ele, vai ser muito igualzinhos. A única coisa: todos os vetores de força elétrica vão sempre apontar para fora, vão ser maiores ou menores, dependendo da proximidade da carga geradora, que no nosso caso é a cor de rosa. E aí, quanto mais perto, maior a influência dessa carga geradora, e quanto mais distante, menor a influência. Tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo mais palpável, talvez. Olha, esse cara ele está muito distante do centro da carga geradora e ele tem uma influência muito pequena. Esse cara A, ele é o que está mais próximo da carga geradora e ele tem uma influência muito grande. Como você pode observar aqui, ele tem um vetor campo elétrico muito grande. Isso é para uma carga positiva. E aí, pensando numa negativa, se eu coloco uma carga teste aqui positiva, como que vai ser o vetor força elétrica entre eles? Vai ser um vetor de aproximação, ok? Um vetor para dentro. Então, o que a gente diria? Qualquer carga teste que é colocada aqui ao redor, ela vai sempre apontar para dentro o vetor da força elétrica, beleza? A nossa formuleta, que é muito parecida com a de Coulomb, só perde aqui, ó, um quezinho, porque de Coulomb, a força de Coulomb, ele basicamente mostra para você o valor da força de interação entre duas cargas, e o campo elétrico quer somente saber qual é a influência de uma única carga geradora, então a gente só tem uma única carga. O K0, que é a constante eletrostática, que se for no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por Coulomb quadrado, tá bem? E aqui tem a influência da distância, né, inverso, exatamente como lá. Quanto mais próximo da carga, maior, né? Quanto menor a distância, ou seja, mais próximo, maior era a força aqui, maior do seu campo elétrico, tá bem? Unidade de campo elétrico: Newton por Coulomb ou volts por metro. A gente já vai falar desse volts aqui em breve, tá? Se eu coloco duas cargas de sinais opostos próximas, a gente observa que as partes externas, tanto a direita da carga negativa quanto a esquerda da carga positiva, eles têm simplesmente o que seria normalmente dela, não tem influência de mais ninguém, segue o fluxo. Mas no meio delas, aqui no centro, o que a gente tem? Exatamente uma sobreposição da influência das duas. Então é como se as cargas saíssem. Como não? É exatamente assim. As cargas saem, os vetores campo elétrico saem da carga positiva e entram na negativa, ali em comum acordo. Lembre disso, guarde essa informação aqui, tá? Para cargas de mesma espécie, a gente observa a repulsão, tá bem? E uma observação: campo elétrico no interior de condutores é nulo. Por quê? Todas as cargas são iguaizinhas. Vamos supor que tem vários prótons ali dando mole. O que eles vão fazer? Eles não querem ficar juntos, eles estão se repelindo. Então, eles correm para ficar o mais distante possível. Então, fica todo mundo na casquinha, tentando se afastar, se repelir o máximo possível. E eles conseguem transitar dentro do material. E o isolante permite? Não, o isolante não permite. Beleza? E um campo elétrico que é muito abordado nas provas é o campo elétrico uniforme, porque ele é muito mais fácil de calcular do que os outros. Então, até aqui, com uma fórmula bem mais complicada, como a gente viu, a gente tem o campo das cargas pontiformes, que geralmente são pontinhos, são pequitititas,
Mas aqui nós vamos ter grandes placas eletrizadas, ok? Placas positivas, placas negativas, tá? Tô colocando aqui um desenho 2D e um desenho 3D pra vocês darem uma olhada. Então vamos começar pelo 2D aqui. Uma placa positiva e uma negativa. E aí lembrando daquele desenho lá, o vetor elétrico sai da positiva e entra na negativa. Como elas são totalmente idênticas, só as cargas que têm sinais opostos, mas elas possuem o mesmo valor, o que a gente vai ter? Tudo muito uniforme entre elas, que lá a gente tinha aquela coisa mais redondinha, mais quase que elíptica, aqui não. Aqui a gente vai ter essa coisa linear, maravilhosa, fácil de calcular, coraçãozinho. E aqui nesse 3D cabe uma observação. Quem é a placa positiva, quem é a placa negativa? Sim, pode não aparecer e você consegue descobrir. O que eu sei? Sempre sai do positivo e sempre entra no negativo. Então, ó, se tá saindo da placa rosa, ela é o quê? Isso mesmo, positiva. E se tá entrando na placa verde, ela é o quê? Negativa. Show? Pode não aparecer o sinal. E isso não é incomum, tá bem? E aí, como a gente calcula a força elétrica no meio de um campo elétrico uniforme? Simplesmente campo elétrico vezes a carga. O campo elétrico é um valor. 10, 20, 30, 5 vezes 10 elevado a menos 7 Newton por Coulomb. Simplesmente é um valor, mais nada. Vezes a carga que também é outro valor. Então, o que a gente está fazendo? Multiplicação, ok? É isso. Tá maravilhoso trabalhar com campo elétrico uniforme. E aqui nós temos uma aplicação prática disso. A gente é recorrente cair questão de impressora, já caiu no Enem. Aqui, vamos começar na vista lateral. Temos um cara positivo e um negativo. A gente joga a tinta ali dentro, né, as gotículazinhas eletrizadas. E observa aqui comigo no desenho. Eu tenho uma carga que ela está se aproximando da placa, olha aí, positiva. Então, quem é esse cara? Ele tá carregado como? Positivamente? Não tá carregado? Tá carregado negativamente? Se fosse positivamente, ele ia cada vez se aproximar mais da carga negativa. Se fosse neutro, ele passa reto. Agora, para ele estar se aproximando da placa positiva, é porque ele é negativo. Tanto ele quer se afastar da negativa, quanto se aproximar da positiva. E aí, o que acontece aqui no processo? A gente tem um reservatório de tinta, que sempre quebra, joga no jateador, o que ele faz? Ele pega aquela tinta e pulveriza, transforma em pequenas gotículas, tá? E vem o eletrodo e carrega. E quando ele carrega as gotículas, ele diz assim, você, suba. Então, se a placa de cima é a placa negativa, para subir ele deu uma carga positiva. Show de bola? Tá, e aí como é que a gente faz para carregar esse cara? Como é que a gente carrega essas placas? Uma positiva, beleza, outra negativa. E aí como é que a gente faz? A gente simplesmente pode colocar numa bateria. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma bateria de 12 volts. Exatamente aqui. Tá bem? E a gente coloca uma placa no positivo e uma placa no negativo, tá? E aí a placa que tá no negativo fica negativa, a placa que tá no positivo fica positiva. Simples assim, tá bom? A gente vai falar mais de bateria em gerador. E aí observe uma coisa. Se eu tenho duas placas aqui, uma positiva e uma negativa, mesma carga, só sinais opostos, você concorda que, por exemplo, existe um meio que é 0 volts, que é zero carga, e que tem uma mais pra cá, perto do negativo, que não é tão negativa quanto a placa, mas também tem? E tem uma outra que é mais perto do positivo, que também não é positiva que nem a placa, mas que... Entende o que eu quero dizer? Existem planos aqui, né, no nosso caso, linhas, que tem valores intermediários aí de carga, beleza? E mais do que isso, o que o campo elétrico faz quando a gente tem... Deixa eu vir aqui só pra mostrar. Uma carga. Aqui. Exatamente como teve lá na impressora. Se eu tenho uma carga positiva aqui, o que vai acontecer? Ela vai correr para a placa negativa. E uma carga negativa vai correr para a placa positiva. Então, se eu só jogar cargas positivas aqui dentro, o que vai acontecer? Todas vão se direcionar para ao lado a placa negativa. O que é isso? Que você conhece? Corrente. Uma coisa que você já experimentou na sua vida e que não é legal. Só para fazer uma observação, a gente vai falar de potencial elétrico agora. E a unidade para isso é volts, em homenagem a Alessandro Volta. A gente já vai falar sobre eles de novo, tá?
Então vamos observar aqui, a gente tem essas duas placas carregadas, tá? Que tem um potencial de gerar corrente elétrica. Ok? Então, essa placa positiva e negativa fazem, por exemplo, elétrons que estejam aqui dentro se direcionarem para a carga positiva, gerando corrente. Então, eles têm esse potencial de gerar corrente elétrica, ok? Tanto no 2D quanto no 3D. E a gente vai atribuir valores potenciais para cada um deles. Por exemplo, do meio, ó, 0, mais 10 volts, mais 20 volts. A gente conhece monofásico, bifásico, o maravilhoso trifásico, faz a nossa energia, ó, gastar menos e lá para baixo o valor na nossa conta, né? O nosso 220 volts, a gente conhece essa unidade de algum modo. Das lâmpadas, a lâmpada de 60 velas, ai meu Deus, é volts, tá bem? Aqui cabe uma observação também, tá? Assim como a carga, eu preciso falar de uma coisa com vocês. Essas linhas, aqui essas placas, a gente precisa fazer uma observação. Elas têm um nome que se chamam equipotenciais. Todos os pontos dessa placa, por exemplo, têm o mesmo potencial. Então vamos supor que é 0. Todas elas são 0. Todas essas aqui são 10. Todas essas aqui são menos 10. Perdão, todas essas aqui são menos 10 e todas essas são mais 10, entendeu? Todas têm o mesmo valor. Então quando a gente faz, por exemplo, a diferença de potencial da placa aqui, do momento que ele está nessa placa aqui A para B, simplesmente não interessa em qual altura da linha ele tá. O que interessa é, ele está em qual lugar? Menos 20? Lá em cima, lá embaixo, no meio? Tanto faz. Ele está no menos 20. Então, a diferença de potencial entre o A e o B vai ser esta linha, que é menos 20, menos esta linha, que é 20. Se o B tivesse aqui embaixo junto com o A, ia mudar alguma coisa? Não. Se o A tivesse na altura do B? Não. Se tivesse mais aqui em cima? Não, não ia mudar. A diferença de potencial entre A e B simplesmente é tirada pelos valores aqui, ó, das linhas. E por que isso é importante? Porque tem como fazer umas continhas aí com eles mais pra frente. Tá? E aí a gente já estudou aqui, né, a diferença de potencial, essa diferença de carga, ele pode gerar corrente elétrica. E você conhece uma muito bem, raios. Existe uma diferença de potencial entre as nuvens e todas as coisinhas que estão aqui na Terra. Então a Terra, o barquinho, o carrinho, a sua cabeça, uma árvore, olha... Pode existir diferença de potencial e geralmente ela é muito grande. A gente vai falar melhor dela de corrente elétrica porque não precisa só ter um grande potencial, tem que ter outras coisas ali, senão a gente tá andando na rua e bum, raio vem na nossa cabeça. Geralmente é o quê? Num dia de tempestade. E aqui um para-raio. Então como é que ele funciona? Ele, por outras coisas específicas, mas ele tá num ponto bem alto. E aí... tem o poder das agulhas e tal, de outras coisas, do formato dele. Mas ele tá aqui, o captador, exatamente para ele atrair o raio, para-raio. Então, geralmente, onde a gente tem torres muito altas, precisa ter para-raio. E aí, ele puxa o raio, recebe a carga, o que ele faz? Leva por um cabo condutor. E no caminho todo dele, você tem vários isolantes abraçando ali ele, para não deixar em nenhum momento que a carga elétrica que está no fio passe para a estrutura do prédio. É lindo. Já vi colocando. Os cabos são muito grossos mesmo. E resistem bem. Aí passa por isoladores, se apoia no mastro, e aí vai descendo por um tubo PVC que é isolante e chega aqui nesse aterramento onde ele simplesmente se espalha pelo solo. Tá? E a gente pensa, por que os pombos não morrem no fio de alta tensão? Porque os bebezinhos estão num único fio de alta tensão. Eles não estão em dois. Quando a gente tem diferença de potencial, a gente tem uma corrente. Quando a gente não tem diferença de potencial, a gente precisa arrumar um outro jeito aí. E como os passarinhos estão, aqueles pombos maravilhosos estão num único fio, a gente não tem diferença de potencial, eles não morrem. Sentiu minha raiva? Existe ainda uma forma de calcular, de relacionar, né? Tanto a diferença de potencial, por exemplo, entre duas placas, né? Equipotenciais, não tô repetindo muito esse nome porque ele não é muito agradável. A distância entre essas placas e o campo elétrico se chama EDU. Que é o campo elétrico vezes a distância entre placas, é igual a diferença de potencial entre elas.
Tudo bem? Placas mais afastadas, ó, você aumenta a distância, o que você vai ter? Quanto mais afastada a placa, maior vai ser a diferença de potencial, concorda? Para o mesmo campo elétrico. Show? Faz sentido essa fórmula, bebê. Agora vamos falar sobre uma coisa que eu achei muito interessante. Alessandro Volta e Luiz Galvani, eles foram tão importantes para a eletricidade que existem homenagens a eles. Tanto a unidade de voltagem, que é em homenagem a Alessandro Volta, e a gente tem instrumentos que é o voltímetro, que ele mede voltagem, então se a gente quiser, ele faz parte também do multímetro. O multímetro tem várias coisas ali juntas, voltímetro, amperímetro, tudo junto, mas pensando só no voltímetro aqui, um analógico de ponteiro, ó, e um digital, e no galvanômetro. O voltímetro mede voltagem, o galvanômetro mede correntes muito pequenininhas, ele é um aparelho muito sensível. Tem outro cara que mede corrente, que é o amperímetro, a gente vai falar deles mais pra frente, tá? E aí, deixa eu começar por Luiz Galvani. Luiz Galvani era, né, conterrâneo ali, moravam Itália, e eram da mesma época. E aí, Galvani faz um experimento com sapos. Ele queria muito desenvolver o uso da eletricidade, que ele tinha observado, um acontecimento paralítico que teve, né, contrações musculares, quando foi colocada nele uma corrente. Ele queria trabalhar o conceito de eletricidade dentro da medicina. E aí, o que ele faz? Pega animais e faz experimentos. Então, ele pegou um sapo, a metade de baixo, eu nem botei os desenhos aqui muito aprofundados, e ele pega uma máquina geradora de eletricidade, coloca um fio no meio do sapo e outro fio no nervo da perna. E aí o sapo, faz aquela contração. Aí depois, ele fazendo mais experimentos, ele pega um fio de cobre, coloca no sapo e uma outra extremidade do fio ele coloca no nervo. E o sapo faz puff. Quando ele faz isso, ele percebe o seguinte: antes, na primeira parte, eu tinha alguém que gerava eletricidade e aí fazia essa contração. Só que agora eu não tenho ninguém, eu só tenho os fios. Então existe uma eletricidade que é uma eletricidade nossa, animal, que não é essa que tá passando por aí. Nós somos seres que guardamos uma eletricidade nossa. Ou seja, ele se torna um herege, porque ele tá falando, como assim? Deus não... Peraí, esse sapo tá morto, esse sapo se mexe, então ele tem uma propriedade aí, que não é divina. Olha só. Beleza? Então ele expõe, ele faz esses estudos, ele se apresenta como tá no desenho, tá? E aí, Alessandro Volta, gente, tá falando da Itália, de 1700 e muito, quase 1800. A galera lá, né? Existe Deus fez tudo. Alessandro Volta fica revoltado e fala: não, eu posso provar pra ele que não existe essa eletricidade animal, que eletricidade é eletricidade, a gente pode produzir com qualquer coisa. A movimentação do sapo simplesmente mostrou que existe eletricidade. E aí ele cria essa pilha aqui. Ele observa um peixe chamado tremelga, ele faz, né, retorna em estudos antigos que estavam sendo feitos. E existia um peixe que dava um choque na galera dos pescadores, que matava eles. E aí ele faz o estudo e observa a morfologia do peixe. E aí ele observa que tem várias células pequenas e ele entende que o grande conjunto daquelas células ali faziam a voltagem ser muito grande. Então ele reproduz aquilo através dessa célula voltaica aqui. Esse aqui é o original, tá bem? Aí ele pega aqui, ó, uma plaquinha de metal, passa um papelzinho no meio embebido em ácido diluído, condutor. E aí bota outro metal, aí passa ali um poucozinho do ácido embebido do líquidozinho, bota o metal, bota o papelzinho, bota o metal, esfrega um pouquinho e faz isso. Nesse processo que ele faz isso, ele coloca 2 fios nas pontas, em cada ponta, e coloca na língua. E sente um formigamento. E ele fala: isso é eletricidade. E, querido, não é do seu animalzinho. Nós não temos essa eletricidade animal. A eletricidade flui pelas pessoas. Eu tenho aqui uma eletricidade que ela é totalmente química. Ele cria essa pilha aqui. Eu não preciso. Temos eletricidade, ponto. Galvani, ele tá errado. Ok? Por que eu falei dele? Porque Galvani tinha um sobrinho que se chamava Aldini. Aldini acreditava no que seu tio tinha falado. Morreu na pobreza, morreu desbancado por Alessandro Volta, porque essa pilha foi desenvolvida, foi trabalhada por outros cientistas da época e criou grandes possibilidades dentro desse campo da física e da química.
E aí, o que Aldini faz? Ele expande os experimentos do tio para animais grandes, faz experimentos, faz apresentações, até que ele consegue um condenado que foi enforcado. E aí ele faz esse experimento, que eu não vou detalhar o que é, e o cidadão, claro, com a passagem de corrente, tem a contração muscular. E aí todo mundo fica, oh, meu Deus, meu Deus. A gente sabe que, na verdade, ele tá mostrando. Todo o conhecimento de hoje comprova que o experimento tá correto, mas não pelos motivos que ele imaginava, né? Não é essa eletricidade animal. Mas isso toma grandes proporções e chega aos ouvidos de Mary Shelley. E ela ela tem conhecimento sobre essa história que foi feita com esse condenado, enforcado. E aí ela cria a história de Frankenstein. E a gente tem hoje esse grande best-seller graças à eletricidade. Então, queridos, espero que todos estejam bem, bons estudos, fiquem em casa e beijos.